Apocalipse 14 é um dos capítulos mais solenes e decisivos da palavra de Deus. Ele se abre com uma imagem de triunfo e esperança. O Cordeiro Jesus Cristo, de pé sobre o Monte Sião. Com ele estão os 144 mil, um exército de fiéis que o seguem aonde quer que ele vá. Esta não é uma cena de batalha terrena, mas um retrato da fidelidade inabalável em um tempo em que o mundo inteiro se curva diante da mentira e da corrupção. Mas quem são esses 144 mil? O Espírito Santo nos revela que este número é simbólico. Em Apocalipse 7, João vê o mesmo grupo de outra perspectiva. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles representam a totalidade dos redimidos, os fiéis selados, que permanecem firmes em Cristo durante a tribulação final. Eles têm na testa o nome do Pai, não como uma marca física, mas como um selo espiritual de uma mente transformada e um caráter moldado pelo Espírito Santo. São virgens, no sentido de que não se contaminaram com a idolatria espiritual do mundo, mantendo-se puros e leais a Deus. São as primícias, os primeiros e melhores frutos oferecidos a Deus e ao Cordeiro. É a este povo fiel que Deus confia uma missão de alcance mundial, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Este é o último chamado do céu à humanidade, antes que o juízo final se desencadeie. O primeiro anjo voa pelo meio do céu, clamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a essência do Evangelho eterno, um chamado para voltar-se ao Criador, reconhecendo sua soberania em face da idolatria iminente. Logo em seguida, um segundo anjo proclama: caiu! Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia aqui simboliza o sistema mundial apóstata, religioso e político, que engana e corrompe a humanidade, afastando-a do verdadeiro Deus. Sua queda é decretada, mostrando que os sistemas humanos de poder e engano não subsistirão diante do juízo divino. Então, um terceiro anjo segue com a mais severa das advertências. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A mensagem é clara. A escolha de lealdade tem consequências eternas. Aqueles que escolherem o sistema da besta enfrentarão um juízo implacável e sem fim. Em meio a essas advertências sombrias, uma voz do céu traz consolo e afirmação aos fiéis. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Há um contraste absoluto entre o tormento eterno dos adoradores da besta e o descanso abençoado dos santos. A perseverança na fé, mesmo até a morte, não é em vão. O capítulo culmina com a representação visual deste julgamento através de 2 colheitas. Primeiro, João vê um semelhante ao Filho do Homem, sentado numa nuvem branca, com uma coroa de ouro e uma foice afiada na mão. Um anjo sai do templo e clama: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Esta é a colheita do trigo, o ajuntamento dos justos para o celeiro celestial. Em seguida, outro anjo sai do altar, tendo poder sobre o fogo, e clama a um anjo com outra foice afiada para vindimar os cachos da videira da terra, pois as suas uvas estão maduras. Essas uvas são lançadas no grande lagar da ira de Deus. O lagar é pisado fora da cidade, e dele sai sangue até os freios dos cavalos, por uma vasta extensão. Essa imagem terrível e poderosa demonstra a totalidade e a finalidade do juízo de Deus sobre a rebelião e o pecado. Apocalipse 14, portanto, é a resposta definitiva ao poder aparentemente invencível do mal visto no capítulo 13.
É a certeza de que no final a vitória pertence a Deus, ao seu Cordeiro e àqueles que permaneceram fiéis. Deus confiou à sua igreja o dever de anunciar o Evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Mas muitos estão calados. Enquanto o mundo se afunda no engano, nós permanecemos confortáveis, esperando que outros falem por nós. Mas o chamado é pessoal. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Sim, essa mensagem é dura. Apocalipse 14 também fala do lagar da ira de Deus, um rio de sangue que corre até o freio dos cavalos. É a colheita final, representa o juízo, o momento em que o mal será esmagado e o Cordeiro triunfará para sempre. O derramamento será terrível, mas justo. Deus está dizendo: o tempo da graça está se esgotando, mas há também esperança. Os que permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, ouvirão a voz do céu dizendo: bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras os seguem. Morrer pregando a verdade é viver eternamente com Cristo. O sangue dos mártires será contado como semente do reino de Deus. Portanto, não é hora de recuar. É hora de levantar a bandeira do Evangelho, encher o coração com o Espírito Santo e proclamar: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Mas o que isso significa para você hoje? Fidelidade não é apenas um ato heróico no fim dos tempos, é uma escolha diária. É a decisão de viver a verdade de Cristo no seu trabalho, na sua família, nas suas interações. É escolher a integridade quando o mundo aplaude o engano. É oferecer perdão quando a amargura parece mais fácil. É usar suas palavras para construir, não para destruir. A Babilônia moderna não é uma cidade de pedra, mas um sistema de valores que exalta o ego, o materialismo e o prazer instantâneo. Permanecer fiel é desconectar-se dessa mentalidade. É encontrar seu valor em Deus, não em curtidas. É buscar a justiça para os oprimidos, mesmo que isso custe sua popularidade. Ser um mártir hoje pode não significar morrer fisicamente, mas morrer para o seu próprio eu, para suas ambições egoístas e viver inteiramente para Cristo. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Deixe que ela seja um divisor de águas na sua vida. A chamada é clara e é para agora. O primeiro passo não é ter todas as respostas, mas ter um coração disposto. Se você sente o chamado para se levantar, comece com um ato de compromisso. Ore agora mesmo, aí onde você está. Peça ao Espírito Santo que lhe dê coragem para ser uma voz e não um eco. Decida hoje que a sua vida será a sua mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Use-o como uma ferramenta para iniciar uma conversa. E se você aceita este chamado, comente abaixo: eu aceito o chamado. Que o seu testemunho comece agora. Irmãos, essa é a última geração. Vemos as profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O amor de muitos esfriando, a iniquidade se multiplicando. São as dores de parto do fim. O mundo está prestes a colher o que semeou. Por séculos, a humanidade semeou o vento da rebelião contra Deus. E agora, a tempestade da colheita se aproxima. A paciência divina está chegando ao seu limite. A grande Babilônia, o sistema mundial de engano, materialismo e prazeres efêmeros, mostra suas rachaduras. Suas promessas de felicidade são vazias. Sua sabedoria é loucura diante de Deus. Ela embriagou as nações com o vinho da sua prostituição, mas a sua queda é certa e será repentina. A besta, o poder anticristão, se levanta com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele opera com sinais e falsos prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Exige adoração, impõe sua marca, um sistema de controle total onde ninguém poderá comprar ou vender se não se curvar a ele. A pressão para se conformar é imensa, a perseguição aos santos é brutal. Serão dias de trevas como nunca houve, mas em meio ao caos, uma visão gloriosa se destaca. O Cordeiro reina sobre o Monte Sião. Ele não está abalado. Com ele estão os seus, os chamados, eleitos e fiéis,
cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eles não amaram suas vidas a ponto de temer a morte. Cantam um cântico novo, o cântico da redenção. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E é por isso que a sua decisão é tão urgente. Não há neutralidade. Ou seguimos o Cordeiro, submetendo-nos à sua vontade e verdade, ou seguimos o sistema do mundo com seus prazeres passageiros e sua condenação eterna. A linha foi traçada na areia. Hoje, o Espírito Santo te chama com uma voz que ecoa pela eternidade. É hora de abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixar a pornografia, a mentira, a fofoca, a amargura, a idolatria do dinheiro e do eu. É tempo de buscar santificação, uma vida separada para Deus, pura e irrepreensível. Voltar à Bíblia, não como um livro de histórias, mas como a palavra viva de Deus, nossa única regra de fé e prática. Viver em oração não com vãs repetições, mas em um diálogo constante e íntimo com o Pai. Obedecer ao Deus Criador, que nos amou a ponto de dar seu Filho unigênito. Que possamos ser parte dessa grande multidão que segue o Cordeiro por onde quer que vá, cheios de fé para crer no impossível, coragem para enfrentar o martírio e pureza para ver a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de toda a glória, desperta-nos do sono espiritual que entorpece a tua igreja. Arranca de nós a mornidão, o medo covarde e o pecado que nos aprisiona. Enche-nos com o fogo do teu Espírito Santo para que possamos pregar com poder o Evangelho eterno, a boa nova da salvação em Cristo, mesmo diante das portas do inferno. Dá-nos discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo e coragem para enfrentar o sistema deste mundo sem nos contaminarmos. Concede-nos fidelidade para seguir o Cordeiro até o fim, com nossos olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé. Que nossas vidas sejam seladas com teu nome e que, mesmo se morrermos nesta batalha, nossas obras te glorifiquem por toda a eternidade. Em nome de Jesus, o Leão de Judá, o Cordeiro vitorioso, oramos. Amém. Quando Deus chama a humanidade para adorar aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas, Ele está nos chamando de volta à verdadeira adoração ao Criador. Este é o coração do Evangelho eterno. Esse chamado é uma resposta direta à grande contrafação descrita em Apocalipse 3. Ali vemos surgir um poder assustador. A besta que emerge do mar, simbolizando um sistema religioso e político que imita Deus, mas nega sua autoridade. Ela recebe poder do dragão e exige a adoração do mundo. Para reforçar seu domínio, surge uma segunda besta, da terra, que opera grandes sinais e engana os habitantes da terra, promovendo um falso sistema de culto, um falso dia de adoração e um falso espírito. É um sistema que impõe uma marca, um sinal de lealdade a essa autoridade rebelde em vez de a Deus. Mas em glorioso contraste, Apocalipse 14 nos mostra o Cordeiro, Jesus Cristo, vitorioso no Monte Sião com os seus 144 mil fiéis. Eles não se contaminaram com a falsa adoração. E então, 3 anjos voam pelo céu com mensagens urgentes para o mundo inteiro. O primeiro anjo proclama o Evangelho eterno, chamando todos a temer a Deus e adorar o Criador. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, o grande sistema de confusão religiosa e apostasia que enganou as nações. E o terceiro anjo faz a mais solene, a advertência da Bíblia. Não adorem a besta nem recebam sua marca, pois aqueles que o fizerem beberão do vinho da ira de Deus. E quais as consequências práticas disso para a igreja hoje? A primeira é a perda de discernimento espiritual. Uma igreja morna se torna cega para os enganos de Babilônia. Ela confunde entretenimento com adoração e popularidade com a aprovação de Deus. Ela se torna incapaz de preparar seu povo para a crise final. A segunda consequência é a perda do poder e da missão. Quando os pregadores trocam a espada da verdade por palavras doces, a igreja perde sua voz profética, o resultado prático, vidas que não são transformadas e uma geração que caminha para a perdição.
enquanto a igreja oferece um show inofensivo. A consequência mais terrível, porém, é participar do juízo de Babilônia. Apocalipse adverte: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Uma igreja que se une ao sistema apóstata beberá do mesmo cálice da ira de Deus. Por isso o Espírito Santo está bradando: acorda, arrepende-te, abandona a Babilônia espiritual. Rejeita o foco em shows, títulos e seguidores. Volta-te para a palavra pura e para a pregação do Evangelho com poder. A escolha diante de nós é de vida ou morte espiritual, a marca da besta ou o selo do Deus vivo, a adoração à criatura ou a adoração ao Criador.